cheio de coração, que é o desejo do coração de Deus, ver esse jardim repleto de filhos e filhas. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que o preferem. Quantos pais nós temos aqui que tem mais que um filho? Você tem um filho preferido? Tem um filho que é mais chegado a você? Por quê? Não é um filho que sempre está perto? Que sempre procura agradar, que sempre procura... Ele está ali. Isso quer dizer que você o prefira? Não. Mas ele prefere. E assim temos que ser nós. Deus não tem filhos preferidos. Mas Deus tem filhos que preferem estar na presença dele. Então que esse seja o meu e o teu desejo. De estar com o Senhor. Então isso é uma escolha nossa, de ter fome e sede de Deus. Assim como vocês falaram aqui sobre ter muitos filhos, seus filhos são todos iguais? Você os trata da mesma forma? Deus também não vai fazer isso conosco. Deus não vai exigir de você que você se levante às 4 horas da manhã para meditar. Talvez você funcione às 4 horas da manhã. Talvez não. Deus vai respeitar a tua individualidade. Deus vai respeitar isso. Porque Deus não é um Deus que agrida. Deus não é um Deus que impõe. Só que Ele vai descer. Qual é o horário? Deus é tão bom que Ele vai te deixar determinar. Ou talvez não sei. De repente, por uma disciplina, Ele vai pedir para você que se levante todo dia às 6 da manhã. Mas é entre você e Deus. Existe um horário específico? Existe um lugar específico? Existe uma forma específica? Não. Mas é preciso criar o hábito. Outra coisa que nós perdemos o hábito, querido, é de escrever. E todas as vezes que nós escrevemos, nós reafirmamos aquilo que está na nossa mente. Você confirma aquilo. Lembra que eu falei para vocês que eu estava lendo esses dias meditações de 4 anos? Gente, é impressionante. As coisas que eu peguei de 4 anos, 5 anos. A forma como Deus agiu e trabalhou. Por que é que Deus, quando o povo passou pelo meio do mar, pega a pedra, faz memorais? Por quê? Para que se lembrem. Porque infelizmente nós temos a tendência de... Alguém que já recebeu a palavra de Deus esqueceu? E se tivesse anotadinho no caderno? Precisamos voltar a esses hábitos. Precisamos criar novos hábitos. Para aprendermos a ouvir Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer uma aula prática? Quem topa? Glória a Deus. Então eu preciso de 2 voluntários. Glória a Deus. Distribui para mim, por favor. Queridos, isso que a gente vai falar agora é só para te dar um norte de como fazer meditação. Talvez você nunca tenha feito, você nunca ouviu falar disso, talvez você já tenha o hábito de meditar, tá? Mas isso é apenas para te dar um norte. Tá. Pessoal, deixa eu só falar algo aqui para vocês. Nós temos um livrinho, que é o livro de Provérbios. O Mirim deve ter provavelmente falado para vocês também durante a aula dele.
É o nosso livro que Deus tem abençoado, Deus nos deu, e o valor dele é R$20. Durante a aula da Lena, hoje, durante todo o dia, como incentivo realmente para que vocês façam, porque o que vocês vão fazer, essa aula prática está aqui, referente a esse livro, o valor dele está R$10 hoje, durante a aula da Lena. Daí quem quiser pegar, eu tenho lá na livraria, pode pegar, inclusive vocês já podem até usá-lo para fazer a prática que a Lena vai fazer agora, tá? Todo mundo pegou? Vai ter aula prática aqui também, tá, gente? Não se preocupa que tá tudo aqui, tá? Amados, obrigada pela disponibilidade. Que Deus abençoe, querido. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Muito obrigada por se prontificarem. Queridos, isso aqui que nós vamos falar um pouquinho é só para te dar um norte. Todas as meditações têm que ser em cima disso aqui, desses princípios? Não. É que tem gente que às vezes nunca ouviu falar em princípios de meditação. Então isso aqui foi extraído dentro de princípios de meditação de Jokun. Nos princípios de meditação da Jokun são 12 princípios. Nós extraímos aqui 7 para facilitar e te dar um norte. Então aquilo que meu marido estava falando, hoje o Senhor tem nos dado o livro de Provérbios. Por quê? Lembra que eu falei aqui que tudo aquilo que você faz por 21 dias vira um hábito? Provérbios são 31 dias. 10 dias a mais para reforçar o hábito. Todos os dias meditando em Provérbios, um capítulo por dia. E você vai extrair disso aí tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Por que Provérbios? Porque para mim, assim, Provérbios é um dos livros mais completos. Que ele vai falar sobre tudo. Qual é a tua dificuldade hoje? Finanças. Está aqui? Tá. Educação de filhos. Mulher sábia. Controle de dinheiro. Controle da boca. Dos ouvidos, desviar os pés, sabedoria. Esse livro, ele abrange praticamente toda a nossa vida. É difícil você não se encontrar aqui. É difícil você ler esse livro e dizer, nossa, isso aqui não cabe para mim. Tem tudo o que você precisa no livro de Provérbios. Então o Senhor tem nos desafiado a meditar. Eu já estou acho que na terceira ou quarta vez de meditar em Provérbios, sempre dentro de alguma coisa que Deus ministra no meu coração. Dessa última vez, eu estou acho que em Provérbios 26 já, eu estou aprendendo a fazer o ouvido atento. Então eu leio Provérbios e eu extraio daquele provérbio, tudo aquilo que está falando a respeito de ouvido. Porque nós temos o péssimo hábito de falar. E quando eu li esse negócio de fazer o ouvido atento, eu falei, opa, tem um mistério aí. Fazer o ouvido atento. Sou eu que faço isso. Então assim, queridos, é um livro que dá para ir, voltar, quantas vezes você quiser. Então aqui, nesse papel que eu dei para vocês, na página 2 e na página 3 tem primeiro a história que eu li para vocês, depois tem uma outra história aqui que o contexto dela é o mesmo, tá? Falando a respeito da necessidade desse tempo com Deus, né? Lá na página 4, como é que nós vamos começar isso aqui? 4. A Bíblia não é um fim em si mesma, mas um estímulo à nossa interação com Deus. Comece com um desejo consciente de dedicar-se a Ele de modo pessoal. Escolha uma parte das Escrituras, um versículo, um parágrafo, um capítulo e leia-o repetidamente. Sinta sua presença falando com você,
abrindo a sua mente, suas emoções e vontade. Deus é eloquente. Ele fala conosco através da sua palavra. Medite nas suas palavras, até que os pensamentos dele comecem a ser moldados em sua mente. Pensamentos, essa é a palavra correta, pois é exatamente isto que a Bíblia é, a mente do Senhor. Quando lemos a sua palavra, estamos lendo a sua mente, aquilo que ele sabe, sente, gosta, deseja, ama e detesta. Reflita por algum tempo sobre o que ele está dizendo. Pense em cada palavra. Dê-se um tempo para meditar em oração, até que Deus se manifeste e se revele. Então, o que nós vamos fazer? Aqui está Provérbios capítulo 1. Você vai ler 1, 2, 3, 4, até que isso faça sentido para você. De repente, vai ser um versículo que vai te saltar os olhos. Algo vai te chamar a atenção. E é naquilo que o Senhor quer trabalhar na sua vida. Dentro disso que o Senhor vai trabalhar com você, você vai tirar esses princípios que estão aqui e que você vai anotar aqui atrás. Tá? Lá na última folha, lá, tá para você poder anotar. Então, você vai tirar uma aplicação pessoal. É uma mensagem para você. Não é para o irmão que ficou em casa. Ah, tá. Gente, quem está no livrinho, desculpa, está na página 8, se vocês estiverem acompanhando o que eu estou falando aqui dos princípios. É com você. Lembra que a Bíblia é um livro que foi escrito para mim. Não é para ler e dizer que está falando com o irmão do lado. Não é para o pastor que ficou lá na sua igreja. Não é para a esposa que ficou em casa, para o filho, é comigo. Uma aplicação pessoal para a minha vida. Dentro disso que Deus está falando, existem pecados que eu preciso confessar? De repente eu estou lendo lá que é melhor morar no deserto do que com a mulher. Eu falo contínuo, meu Deus, que isso é para minha mãe. Não, é comigo. E aí assim, existe um pecado que eu preciso confessar para o Senhor nesse sentido? Será que eu estou falando demais a ponto do meu marido querer morar no deserto? Será que eu estou sendo tão... Existem momentos da minha vida, o que é comigo? Anota lá, quais os pecados? Né? Existem pecados que eu preciso evitar? Digamos que eu seja essa mulher. Né? Que eu falo, qual é o pecado que eu preciso evitar? Eu falar precipitadamente. Eu nunca pensar antes de falar. Isso é um pecado. Não pensar também é pecado, tá, gente? Eu só pensei. O que eu preciso evitar? Digamos que Deus está falando com alguém aqui sobre essa questão nossa aqui, de tempo com Deus. Você não tem tempo com Deus. Fala lá no provérbio lá sobre sabedoria, buscar sabedoria e tal, não sei o que. Qual o pecado? Eu não busco sabedoria, eu não tenho tempo com Deus, eu não tenho. Qual o pecado que eu preciso evitar? Ligar a televisão e ficar 3 horas por dia assistindo sei lá o quê. São pecados que eu preciso evitar. E você sabe o que você precisa evitar. Qual a atitude para mudar? Se eu sei que a televisão está tirando o meu tempo, qual a atitude que eu vou tomar? Eu vou tirar da tomada. Eu vou desligar o Netflix. Eu vou cancelar a TV a cabo. Mas alguma coisa eu preciso fazer. Porque essa história de que eu vou orar para Deus mudar, são atitudes. É prático. Existe uma promessa para crer? E existe um motivo para agradecer? E qual é a oração que nós vamos fazer? E dentro disso, querido, nós vamos extrair a nossa meditação. O que é que Deus está falando comigo? E parece assim, nossa, mas é isso? É isso. E isso muda a vida. Porque isso faz você se ver. E você vai ver como é difícil isso. Até porque ninguém gosta de se ver. Quando Deus começa a tratar no nosso coração, a coisa pega. Vamos lá? 15 minutos? Tá aí já. Leia aí. Cadê, tá? Pode anotar aqui? Pode anotar. Essa folha é de vocês. Eu não vou recolher.
Esse é de presente, esse aí é presente. Esse aí é presente, que eu dei para você e para o irmão é presente, tá? É individual, meditação não se faz com o vizinho do lado, fica tranquilo que ninguém vai sondar o teu pecado, cada um está preocupado com o próprio, tá bom, gente? Eu não vou recolher. Alguém tem alguma dúvida? Deu para entender direitinho, né? Responder essas perguntas. Entendeu? Você vê o capítulo 1, aí você vai meditar aqui, vai responder essas perguntas. Essas aqui você vai escrever tudo. Essas aqui. Entendeu? Eu acho que eu tinha que ler isso. Não pode ser. Aí tá tudo capítulo 1. Tá buscando. Se você quiser ler ele, quiser ler aqui.
Amém, queridos? Vocês não terminaram, né? Eu sei disso. Mas fiquem em paz. Eu passei isso, como eu falei, gente, isso é para você ter um norte. Isso aqui é lugar de ter tempo de meditação? Não. Aqui não é o lugar ideal. 10 minutos, 15 minutos, não é o tempo ideal, né? Isso aqui é só para que você te atisse, te dê um gostinho e saber como fazer. Se você nunca fez e você tinha o hábito, às vezes, só de leitura, comece a aplicar esses princípios. A princípio, existem pecados aqui que são latentes na nossa vida, que você sabe na hora. Mas como aquilo que a gente estava lendo lá no início sobre o cesto está sendo limpo, você fazendo isso diariamente, Deus começa a te mostrar pecados que nem você sabe. Sabe aqueles pecados que o salmista fala, os pecados que são ocultos? Deus começa a trazer tudo sobre isso. Porque o Senhor nos chama para uma vida de santidade. E sem santidade, ninguém verá a Deus. Então o Senhor começa a tratar isso nas nossas vidas. Então, se você criar esse hábito, amados, de estar meditando, de estar buscando, de estar fazendo esse tempo, gente, de verdade, isso que eu falo para vocês é sério. Eu tenho uma amada que ela compartilha comigo e ela fez esses dias, ela fez um seminário na igreja dela e aí ela postou um negócio que ela disse assim: nós fomos ao jardim e papai estava lá. Gente, isso é real. Isso é real. Então queiram viver isso. Eu queria passar para vocês um modelo de meditação, tá? Isso não vai ter na folha de vocês, tem no livrinho, tá? Mas na folha não tem. Mas é só assim, para dar um norte. Isso aqui foi uma meditação que eu fiz há um tempo atrás, só para dar, né? Então, quando eu li esse capítulo de Provérbios, o que me chamou muita atenção foi do versículo 25 ao 33, que diz assim: antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento, e não referiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os necios são mortos pelo seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Qual a aplicação pessoal? A palavra me adverte a ouvir os conselhos de Deus, a aceitar as suas repreensões para não pecar contra o Senhor e não cair na tentação de dar ouvidos a conselho de ímpios e nem andar com pecadores. Isso é uma aplicação pessoal para a minha vida. Esse dia eu estou acompanhando uma moça que ela me ligou desesperada, que ela leu lá em Provérbios e Deus ministrou isso no coração dela, que ela tem que se afastar de alguns amigos. Porque às vezes você sabe disso. Mas quando você lê e Deus fala, nossa, eu tô lendo aqui, o que eu faço? Eu falei, melhor obedecer, né? Mas a gente está aqui só para dar conselho. Né? Então, uma aplicação pessoal para a minha vida foi isso. Né? Que a palavra ela me adverte a isso. Um pecado a confessar. Muitas vezes eu tomo decisão sem consultar a palavra de Deus. Oi? Pode. Alguém ficou sem isso aqui? Alguém estava em atendimento e não ganhou? Isso, querida. Alguém que estava em atendimento e não pegou isso aqui? Minha amada. Deus ministrou isso aqui no meu coração um dia que eu estava meditando. Quando eu fui para a Oficina da Alma, no ano de 2011, nós fomos num estado assim de calamidade pública. No ano de 2010, nós tínhamos recebido uma herança, nós recebemos um dinheiro e queríamos comprar um apartamento.
eu e meu esposo. E aí, como nós éramos autônomos, se alguém aqui trabalha na Caixa Econômica ou financiamento, sabe como é burocrático a coisa, né? Mesmo a gente tendo dinheiro para dar entrada, você não consegue um financiamento sem ter como comprovar renda, toda aquela burocracia. E aí tinha o apartamento da minha sogra, que tinha ficado desocupado, ela tinha falecido, né? E a família ia vender o apartamento e tal, e a gente assim, por que a gente não fica nesse apartamento? Né? Em vez de comprar um outro, a gente fica nesse, vamos lá conversando com os irmãos e tal, não sei o quê. Resolvemos que nós compraríamos a parte deles e tal, não sei o quê, ficamos no apartamento. E assim, queridos, pensa num lugar que era bênção, que era tudo o que você queria na sua vida. Sabe a casa pela qual você sempre orou? Eu morava em casa de Coab. Sabe casa de Coab que você aumenta a casa, o banheiro, a janela sai na cozinha? Sabe o que eu estou falando? Era assim a minha casa. E aí, ó vida, alguém perguntou. E aí nós fomos morar nesse apartamento, ele era todo, nossa, muito arejado, muito grande, uma bênção de apartamento, um lugar assim, maravilhoso mesmo. E nos 6 primeiros meses foi, nossa, era maravilhoso estar lá. Dali a pouco, pensa no tormento. Vocês já ouviram falar em espíritos territoriais? Eu já tinha ouvido falar. Mas aí eu fui viver na prática. Aí nós fomos atormentados por espíritos malignos. Como todo bom crente, eu tinha feito tudo o que bom crente faz, tá? Quando a gente comprou o apartamento. O pastor foi lá, orou, ungiu, a gente tomou posse, lugar que a gente põe a planta do nosso pé. Todo bom crente, a gente tinha feito tudo isso. E aí, meu marido e meu filho começaram a ser atormentados por um espírito de prostituição, de imoralidade, a ponto de meu filho falar assim: mãe, quando eu sento na frente do computador, eu tenho a impressão que uma pombagira senta do meu lado. Eles foram tremendamente atormentados, gente, perseguidos por um espírito de imoralidade. Eu entrei num processo de depressão tão grande dentro daquele apartamento que quando eu entrava eu não queria sair, quando eu estava fora eu não queria voltar. A coisa era louca. Nós temos um corredor bem grande, um apartamento grande. Depois que anoitecia, meu quarto aqui no fundo, a cozinha lá na porta. Meu marido, para andar daqui até a cozinha, não ia. Sabe quando você bota o pé assim, aquilo parece que arrepia tudinho? Era assim. Sonhos horríveis, ninguém dormia, meu filho não conseguia dormir. Meu filho com 17 anos não queria ficar em casa sozinho. Na época eu tinha parado de estudar, porque a gente mudou de bairro e tudo, né? Então, não queria ficar em casa sozinho. Uma coisa louca. Aí eu falei, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada aqui. O que está acontecendo? Aí fui procurar meu pastor. Meu pastor, problema? A gente já orou. Tudo que a gente sabia, a gente já fez. E realmente a gente tinha feito. Ele foi lá, orou, mas a coisa não andava. Aí eu falei, meu Deus do céu, alguma coisa está errada. E assim, como eu tinha assim, alguma coisa de conhecimento, de libertação, de cura, nessa época nós não estávamos em Jocum, né? Falei, bom, mas se existe gente que fica endemoniada, de repente existe casa que fica endemoniada também. Né? Falei, meu pastor não sabe o que fazer, porque é aquela história do expulso e volta. Sabe expulso e volta? Que é o que a gente entende de libertação? A gente ora, manda embora, já volta. O que a gente entende de libertação era isso, né? Era do sai-sai. E aí, eu falei, pô, o povo de Jocum faz libertação em gente, vai que eles fazem em casa também, né? Aí lembramos do pastor Mirinaldo. Nós já o conhecíamos há alguns anos. Viemos procurar o pastor Mirinaldo, na época ali na base do Cote. Explicamos a nossa situação para ele. Ele nos falou sobre o que era. Ele falou que provavelmente eram espíritos territoriais que tinham ficado. Meu sogro, minha sogra tinham falecido, mas os demônios não foram enterrados juntos. Eles ficaram ali, eles ainda achavam que eles tinham um jeito legal, né? Nos explicou sobre remissão do local. Nos convidou a vir fazer a oficina da alma. Convidou meu filho a vir fazer TED. Meu filho veio fazer TED de verdade. O primeiro pensamento dele foi para fugir de casa, dessa situação. Ele veio fazer TED. E nós fomos para a oficina da alma. E eu cheguei nesse processo na oficina da alma. Daí a gente conversou com ele, isso era mais ou menos
fevereiro, acho que março, abril, a gente fez nossa oficina. Então eu estava nesse processo ainda de não entender o processo. Ele falou, explicou tudo pra gente, mas falou, venham fazer oficina, venham entender o que é, pra gente poder limpar a coisa lá, limpar a casa. E aí eu vim nesse processo com Deus. Um dia eu estou lá meditando nesse processo e eu pedindo para Deus, Deus, me deixa sair daquele apartamento. Deus, me deixa sair de lá, Deus, por favor, eu não tenho vida naquele lugar. Eu não tenho vontade de fazer nada, a minha vontade é de morrer. E depois eu vim descobrir que minha sogra teve síndrome do pânico e depressão. E aí eu falando com Deus, Deus, me deixa sair de lá. E aí Deus ministra no meu coração. Não quiseram ouvir o meu conselho. Ele falou, não. Você não buscou o meu conselho quando foi para comprar esse apartamento. Você nunca perguntou para mim se era da minha vontade. Então agora você vai ter que entender qual é o processo. Para limpar esse apartamento, você vai pagar o preço. E nós aprendemos, querida. Aprendemos, limpamos nosso apartamento, entendemos tudo. Hoje é um lugar de bênção. Hoje eu já estou lá há 7 anos. Dia 4 agora de julho, fez 7 anos que eu moro lá. Hoje eu sinto que eu tenho a liberação de Deus para sair, mas hoje não tem mais porquê sair. Mas essa questão é muito séria. Tomar a decisão sem consultar a palavra de Deus. E aí a gente entra nessas canoas furadas. E é isso que está falando esse versículo. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. Lembra quando eu falei que isso aqui é espelho? Que às vezes nem sempre a palavra que Deus vai te dar. E quando eu fui para Deus, nossa, eu achei que Deus ia me liberar. Eu estava tão obediente, fazendo oficina, fazendo tudo certinho. E às vezes a palavra de Deus é não. Pecados a confessar. Tá. Muitas vezes eu tomo decisão sem consultar a palavra de Deus. Pecados a evitar. A negligência e a inconstância. Você sai daqui, não, agora a coisa vai. Vou fazer meditação todo dia, das 8 às 9 e tal, e não sei o que, bonitinho. Amanhã não deu. Vou deixar para mais tarde. Daqui a pouquinho eu começo. Queridos, ou é ou não é. Então assim, isso era uma coisa comigo, essa inconstância. Hoje eu faço, amanhã não sei se eu quero, vou deixar para daqui a pouquinho. Então é algo que eu preciso, ainda hoje, me policiar todos os dias. Tá. Todos os dias eu preciso me policiar quanto a isso. Esses dias eu li uma frase que eu achei assim tão maravilhosa, que eu falei assim, nossa Deus, porque a gente ouve muito falar assim, prega o que você vive, viva o que você prega, né? A gente ouve muito falar sobre isso. E eu vi uma frase que dizia assim, eu não vivo tudo o que eu prego, mas eu prego aquilo que eu sou desafiado a fazer todos os dias. E o que eu estou falando para vocês aqui é o que eu sou desafiada a fazer todos os dias. Tem dias que eu não faço? Tem. Se eu falar para você que não, eu vou mentir. Tem dias que é corrido, tem dias que realmente você não vai conseguir. Como eu falei para vocês que eu citei aqui quando eu vim para Curitiba, a coisa foi tão... Mas depois, gente, se dá uma saudade. Então, se você realmente criar esse hábito, você vai ver que você vai sentir falta de estar na presença de Deus. Então, a negligência e a inconstância. Atitudes para mudar. Não, mas está diferente daqui. Está diferente isso. Não, está ao contrário isso aqui, tá? Ó, atitudes para mudar. É ter maior compromisso com o Pai, sendo mais diligente na leitura e meditação da palavra. E nunca me esquecer que a palavra é meu guia. Então é ter um compromisso mesmo. Qual é o horário que eu vou fazer, como que eu vou fazer, aonde eu vou fazer, ter compromisso. Isso são atitudes que eu preciso mudar. Promessa para crer. A segurança de que se eu estiver dentro do que a palavra me manda fazer, eu habitarei seguro, tranquilo e sem temer o mal. Isso
Isso é uma promessa? Está aqui. Quem falou? Fui eu? Quem falou? Eu posso cobrar dele? Mas para cobrar dele eu preciso obedecer e praticar o que veio antes. Que a gente só quer cobrar, né, gente? Motivos para agradecer. O cuidado de Deus em me alertar, me dar instruções e como Ele se preocupa comigo e não quer que eu sofra, mas sim que eu ouça sua voz e me desvie do caminho do mal. Isso é um motivo para agradecer. Esse cuidado de Deus. Esse cuidado que o Senhor tem conosco. E uma oração de gratidão. E isso é muito particular de cada um. E amados, eu quero te falar, se você colocar em prática isso aqui, tem uma mudança na sua vida, você não faz ideia. Eu não quero comprar o livrinho, eu não quero provérbios, eu quero meditar no outro livro. Compre um caderno, mas aplique esses princípios. Se veja dentro da Bíblia. Peça para Deus te revelar e se revelar a você. E isso gera mudança nas nossas vidas. Porque outro falar dos nossos defeitos só gera raiva. Ai, quando vem apontar um defeito da gente. Ai, vem alguém falar que a gente é fofoqueira. Mas aí quando Deus fala, gente, não tem como você discutir com Deus. E não tem como não se ver. Só que isso só vai ser possível se você dedicar tempo a Ele. Então, tempo com Deus é tempo de relacionamento. É mudança de vida. É atitude. É um estilo de vida. Amém? Alguém gostaria de compartilhar a meditação? Algo que Deus tenha te falado?